Começa agora na webcv.com o programa Evangelho Gratuito. O programa Evangelho Gratuito. Apresentação: Serva Maria Simões. O webcv.com. Aqui você será profundamente tocado pelo verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus. Gratuito e genuíno. No ar. Programa Evangelho Gratuito. O webcv.com. O webcv.com. A rádio que vai mais longe. A rádio que vai mais longe. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. A paz do nosso Senhor e Salvador único, Jesus Cristo. A todos os irmãos e irmãs que estão em Cristo e pertencem a Cristo. Um excelente domingo para os demais ouvintes da webcv.com, essa rádio que tem sido uma bênção na vida das pessoas que a escutam. Eu sou a Serva Maria Simões, esta é uma gravação, tá? Eu estou fazendo essa gravação no sábado à noite do dia 30 de junho, porque amanhã eu vou ter um compromisso e não vou poder gravar ao vivo, mas deixo para vocês essa gravação aqui, que será rodada no domingo, pela manhã, às 9 horas da manhã, dia 1º de julho de 2018. Você está ouvindo programa Evangelho Gratuito. Apresentação: Serva Maria Simões. webcv.com. É um prazer estar com vocês mais uma vez no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo, trazendo mais um programa Evangelho Gratuito, que é absolutamente gratuito, nunca deveria ter deixado de sê-lo, e nós temos essa grata alegria, né, dessa incumbência maravilhosa que nos foi dada pelo Senhor, através do seu Santo Espírito, de nos capacitar para o entendimento da sua palavra, a fim de trazer à tona o verdadeiro evangelho, desmascarando as mentiras, heresias que são pregadas no sistema religioso como um todo, quer seja católico, quer seja evangélico, quer seja outro sistema religioso qualquer, porque sabemos que religião não presta, não provém do nosso Pai Celestial, não foi endossadas pelo Senhor Jesus Cristo, pelo contrário, na sua época, quando andou pela terra como homem, o Senhor Jesus confrontava os religiosos da época, que eram os fariseus, saduceus, escribas, doutores da lei. Ele confrontava, ele trouxe à tona a revelação, a verdadeira face daqueles homens, o verdadeiro caráter, o verdadeiro espírito que estava por detrás daqueles homens que gostavam e mantinham a atuação desse espírito maligno em suas vidas, porque lhes dava poder, lhes dava dinheiro e domínio sobre o povo de Israel. Então o Senhor Jesus nunca endossou nenhuma religião. A religião, que segundo o significado da palavra é o que liga, né, o homem ao Pai, ao nosso Pai, é Jesus, né? Essa história de que todos os caminhos levam a Deus é mentira. O único caminho é Jesus Cristo. E a religião aceita pelo Pai é a caridade sincera e não contaminação com as coisas do mundo, a santificação. Uma vez santificados por Ele, pela palavra que nos limpa, porque ele disse, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Uma vez limpos, nós nos tornamos separados, ou seja, santos, e é isso que agrada e que nos liga, ou religa ao Senhor, ao nosso Pai Celestial, através de Jesus Cristo, somente através dele, essa prática, né, de amor, essa prática de caridade, primeiramente aos nossos irmãos em Cristo Jesus, os verdadeiros. Depois, sim, por que não sermos bons e caridosos com os necessitados, não cobrando nada de ninguém, não pedindo dinheiro para nada, para ninguém, para o nosso bem-estar. O Senhor cuida de nós, o Senhor cuida de nós. E por isso, e por causa disso, nós não precisamos de subterfúgios, nós não precisamos de locais, nós não precisamos de líderes, nós não precisamos nada humano. A nossa dependência única é do Espírito Santo do nosso Pai, que é o Espírito do Pai e do Filho, que vem fazer habitação no espírito de todo aquele ou aquela que o recebe, né? E passa a ser dirigido e guiado por ele. Então, uma das coisas que nós temos lutado há muitos anos
e que hoje está muito claro, e muitas pessoas já o sabem, graças a Jesus, é a mentira do dízimo, né? Quando começamos era uma fonte de brigas, de injúrias, difamações, perseguições, xingamentos, enfim, ameaças. Hoje, menos, né? Porque hoje os impostores, os falsos, os doutores da lei, os fariseus hipócritas, eles não têm como negar essa verdade máxima que foi revelada pelo Senhor Jesus, que o dízimo mensal em dinheiro é uma mentira, não existe nenhum respaldo nas escrituras, no evangelho, na Bíblia, não existe. Né? Eles não podem negar isso. Está mais do que óbvio, está mais do que claro, embora alguns ainda façam disso, infelizmente, a sua maior pregação, o tal do São Malaquias, né? São Malaquias 3:10, que é a única coisa que parece que eles aprenderam a deturpar. Mas hoje, então o dízimo é constantemente falado por nós. Talvez, irmãos, eu tenha que dar algumas pausas, né? Porque às vezes vaza aqui alguns barulhos inconvenientes. Eu continuo, estou gravando pelo gravador do celular, mas tudo bem. Então o dízimo, como eu estava falando, muito bem explicado, que o Espírito Santo, quando deu a revelação, irmão Samuel, há mais de 25 anos, quase 25 anos atrás, foi muito bem explicado, muito bem respaldado. Então eles não têm como negar isso, embora ainda continuem enganando aqueles que desejam ser enganados. Hoje, nós temos lutado em outra frente também, não é? Não esquecemos nunca de dizer que o dízimo é mentira, esse dízimo que você paga, que o impostor obriga você a pagar, que mente, que diz que é por fé, que é devolução, que é isso, que é aquilo, tudo mentira. Nós continuaremos combatendo essa mentira com a palavra da verdade, a espada do Espírito é a palavra da verdade, porque a palavra do Senhor é o Espírito. Mas também contra o templo físico. Não é necessário os templos. O templo, casa, santuário, são pessoas, homens e mulheres, que recebem o Senhor Jesus Cristo como único, suficiente Salvador de suas vidas, recebem o seu Santo Espírito, passam a ser guiados e dirigidos pelo Espírito Santo, ouvindo a sua voz. Então, tornam-se igreja de Cristo, igreja do Senhor, do Pai Celestial, onde Ele, o Pai e o Filho amado, vêm fazer habitação para que nós não fiquemos sós nesse mundo de maldade. Então, igreja não é templo. Templo não é necessário. Nunca foi. O Senhor nunca pediu essa construção que houve lá em Israel, que Salomão fez, nunca pediu. E eu vou provar hoje na palavra, tá? Eu vou provar que foi... que Davi foi usado pelo inimigo. E não foi usado uma vez só. Davi foi usado no mínimo, que eu procurei aqui, na Antiga Aliança, que eu não gosto muito da Antiga Aliança, mas é necessário para esse entendimento ficar claro, que nós façamos essa leitura, que eu procurei no mínimo 3 vezes. Davi foi ludibriado, enganado, manipulado pelo diabo. Né? A primeira vez, todo mundo sabe da história de Davi, eu não sei onde é que acham que Davi, segundo o coração dele, foi, segundo o coração de Deus, quando ele foi um homem puro, quando ele ainda era um pastor de ovelhas, quando ele teve nas mãos a vida de Saul e não ceifou, né? Mas depois ele se corrompeu, ele deixou o inimigo enganá-lo, e enganou direitinho. Primeiro, na concupiscência dos seus olhos, quanto à beleza e à sedução que Satanás se infiltrou da tal da Batseba. Aquilo ali originou não só um adultério, como um filho do pecado, do adultério, que foi Salomão, e também um homicídio premeditado. Então Davi foi um homicida premeditado. Ele premeditou o homicídio de Urias. Né? Foi a primeira enganação. Aqui foi a segunda enganação. Aqui em relação ao templo, foi a segunda enganação. E houve outra enganação que Satanás fez com Davi, que está registrado em 1 Crônicas, no capítulo 21. Satanás colocou assim, então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Então Satanás colocou no coração de Davi que ele tinha que fazer um censo demográfico de Israel. E isso gerou problemas, não é? Então Davi não era um homem tão ligado assim, então, né, temente ligado a Deus, como dizem os impostores quando pregam Davi. E muitos de vocês, às vezes, até sonham em ser como Davi. Não queira isso para você.
você precisa, depois de nascer de novo, e entender o evangelho e receber a palavra da verdade, o Espírito Santo, querer chegar à estatura do varão perfeito. Que, como Jesus disse, é possível. É possível imitá-lo. É possível desejar imitar a ele. Isso é possível. Isso deve ser almejado por nós, homens e mulheres que pertencem a ele. E não querer ser como Davi. Mas vamos aqui entender como Davi foi enganado, como Davi foi ludibriado nessa questão da construção do templo. 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7. Vamos ler com toda a paciência, com toda a calma, explicando verso a verso. Verso 1. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Ora, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Eles tinham realmente um entendimento pífio, parvo, de que o Senhor habitava dentro da arca, a arca de Deus. Ali dentro da arca tinha símbolos, elementos que pontuaram, né, elementos que participaram de grandes eventos feitos pelo Pai. E foi a vara de Arão que floresceu, um pedaço daquela vara, alguns fragmentos da tábua da lei, né, que foi abolida depois em Cristo Jesus, e o maná. Né? Então ali tinham elementos que simbolizavam grandes feitos do Senhor, mas que o Senhor não habitava ali. O Senhor é onipresente, mas eles eram pífios, parvos de entendimento espiritual, portanto, criam nisso aí. E disse Natã ao rei. Esse profeta Natã também não era boa bisca, hein? Vamos ver. Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Quer dizer, faça o que você quiser, Davi. Mate, roube, porque o Senhor é contigo. Não é bem assim. E aqui nós vamos provar que não é. Não foi. Porém, verso 4. Sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e dize ao meu servo a Davi, assim diz o Senhor. Presta atenção, o que é que o Senhor, pela boca do profeta Natã, mandou dizer a Davi. Presta atenção. Edificarias tu casa para minha habitação? Tipo assim, Davi, acorde. Você tem condição de me edificar casa? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até ao dia de hoje. Mas andei em tenda e em tabernáculo. Bom, o Senhor nunca pediu para homem nenhum construir-lhe uma casa, um edifício, um templo, onde fosse um local de habitação dele, onde as pessoas pudessem ir para adorá-lo. Não, o tabernáculo, né, e a tenda era uma simbologia da presença da glória do Senhor no meio do povo, porque o povo precisava disso. O povo de Israel era um povo terráqueo. Inclusive, a maioria das promessas referentes a Israel são promessas de cumprimento material. Terra que emana leite, mel e tal e tal. A promessa espiritual que foi feita a eles, que se cumpriu em Jesus Cristo, eles rejeitaram. Olha que coisa. É o que vocês estão fazendo hoje. Hoje vocês rejeitam o Espírito Santo, que é o selo penhor da vossa salvação, para abraçar as promessas mentirosas dos impostores maçônicos que servem a Bafomete, a Belial, a Baal, menos ao Pai Celestial. E vocês abraçam as promessas que eles fazem mentirosas, porque vocês têm embotamento mental e endurecimento de coração. Uma prisão espiritual que, digamos que 40% é culpa de Satanás e 60% é culpa de vocês. Porque a palavra do Senhor diz: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas vocês, primeiro que tudo, para isso precisariam receber o Espírito Santo, através da pregação da palavra da verdade. Como isso não acontece, vocês também não se empenham em buscar isso,
vocês não podem realmente conseguir resistir, e pela fragilidade e pela sua própria concupiscência, o seu próprio desejo, vocês preferem crer nas promessas materiais abundantes que lhes são ditas em culto a culto pelos mentirosos maçônicos, malignos, a crer na palavra espiritual, como o povo de Israel fez. A promessa espiritual que foi feita acerca de Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, eles não quiseram, eles rejeitaram, pegaram o Senhor da glória, colocaram numa cruz e o mataram. Tá? Todo mundo sabe disso. Então, esse tabernáculo, essa tenda, era móvel. Onde o povo ia, o tabernáculo e a tenda ia junto. Isso já é uma tipificação que a definitiva morada do Senhor, que seria o nosso espírito, como foi de Adão, né? Engraçado que o Senhor não mandou Adão fazer nada, não fazer tenda, fazer templo, fazer nada. Aí ele via na virada do dia conversar com Adão, né? Mas o homem perdeu essa condição. Bom, então era uma tipificação de que a definitiva morada do Senhor seria móvel também, pessoas. Pessoas, nós, não é? Mas vocês parecem que têm uma resistência. Não, mas eu sei que o Espírito Santo habita em nós. Como você sabe? Como você sabe? Se você sabe, por que você não é espiritual? Por que você não anda segundo a lei do Espírito de vidas, como Paulo falou em Romanos 8? Por que você anda com sua alma carnal? Não, você não sabe. Você pensa que sabe. Porque quem sabe é quem tem. E quem tem não faz determinadas coisas que nós vemos ser praticadas por vocês. Acreditam na mentira com a facilidade incrível. Acreditam, transformam-se em idólatras, em fanáticos, os ouvidos ficam endurecidos, entupidos com a cera da ignorância. E como é que sabe? Como é que tem? Não, você pensa que sabe, mas você não tem. Mas pode vir a ter, se você se arrepender hoje de todos os seus erros, pedir perdão por ter sido enganado. Se você é uma vítima, mas se você é um cúmplice, peça perdão pela sua iniquidade. Porque comercializar a palavra do Senhor é iniquidade, é pecado de iniquidade. Pagar ou receber, tanto faz. Não tem diferença. Hoje você pode se transformar num filho de Deus, num filho do Pai Celestial. Depende de você. Então vamos continuar. Verso 7. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedros? Quer dizer, o Senhor está dizendo, peraí, Davi, eu não quero nada disso. Eu não quero que você me edifique nada. Aí vão dizer, porque Davi tinha mão de sangue. Não é nada disso. Presta atenção no texto, vê se vocês acordam. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Ou seja, Davi, você não é ninguém. Um pastorzinho de ovelha. Eu te escolhi. Vi em você um coração bom. Mas esse coração bom foi enganado por Satanás. E fui contigo, verso 9, e fui contigo por onde quer que foste, e destruí teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. E prepararei lugar para o meu povo, para Israel. Prepararei, futuro. E o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Aqui é importante, também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. O Senhor te fará casa. Presta atenção. 2 Samuel 7, verso 11. Assim também o Senhor te faz saber, Davi, que o Senhor, aqui está em letra maiúscula, eu, Davi, eu sou, te fará casa. Farei uma casa para mim mesmo. Quando? Aí vem aqui a transgressão de Davi, verso 12. Quando
teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, ou seja, depois que morreres, Davi, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Presta atenção. Verso 14. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E, se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim Natã falou a Davi. Muito bem. Então, do verso 1 ao verso 17, nós temos a narrativa da palavra que o Senhor mandou a Davi quando Davi começou a se arvorar a querer construir um templo físico para o nosso Pai Celestial. Importante vocês notarem que, primeiro, quando Salomão foi entronizado rei, vai começar as transgressões de Davi. Quando Salomão foi entronizado rei de Israel, Davi estava vivo. Velho, porém vivo. Ok? E o texto da profecia que o Senhor deu diz: quando teus dias forem completos, depois que você morrer. E este descendente não era Salomão, não era Adonias, nem sequer nenhum filho de Davi, e nem sequer nenhum dos outros reis que houveram em Israel após Salomão, que vieram da descendência de Davi. Esta profecia o Senhor diz que faria e cumpriria-se em Jesus Cristo. Como é que você sabe, Maria? O texto não fala? Fala. O texto fala que o Senhor, o nosso Pai, confirmaria o trono dele para sempre. Para sempre. Por acaso existe rei em Israel hoje? Não. Aliás, não existe rei em Israel. Se vocês ouvirem, irmãos, estalar um pipoco, é o povo aqui tocando fogos artificiais, eu não posso impedir. E se eu ficar parando demais, também não fica legal. Então, me desculpem. Então, não existe, aliás, desde os anos 70, quando Israel foi invadida pelo exército romano, sitiada, massacrada, derrubaram o templo e não se construiu mais templo. Então, não tem mais reino, nem físico e nem espiritual, que é pior. Porque Jesus disse, lhe será tirado o reino e dado a um povo que dê seus frutos, e foi. O Senhor Jesus disse, Pai, retira o primeiro para estabelecer o segundo. Retira o primeiro pacto que foi feito com esse povo, para estabelecer o segundo, que é a graça em mim. Mas o reino vos será tirado, ficará deserta a tua casa. E não ficou? Ficou. Então não tem reino Israel, não tem rei Israel. Acabou. Se essa profecia aqui dada pelo Senhor a Davi, pelo profeta Natã, fosse para se cumprir em Salomão, até hoje teria um rei em Israel. Israel não teria sido dispersa. Não haveria a tal da tão famosa diáspora de Israel. O povo não teria sido pulverizado pelo mundo. Vocês concordam ou não? Está claro aqui ou não? Então a primeira transgressão foi ele entronizar, e eu vou explicar isso aqui, Salomão, ainda estando vivo. Tá? E esse rei, e o Senhor disse que faria uma casa para o nome dele, no nome dele. Por acaso aquele templo que foi feito por Salomão levava o nome do Senhor, era templo de Salomão? Como ficou conhecido aquele templo? O templo de Deus de Israel? O templo do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó? Não, o templo de Salomão.
Em todos os livros de história, em tudo que você ouve falar acerca desse templo é Templo de Salomão. Depois veio o Templo de Herodes. Nunca o templo do nosso pai. Porque o templo dele são e sempre foram pessoas. Né? Ai, mamãe, então por que ele deixou? Ele deixou porque o Senhor não impede e não invade o livre-arbítrio das pessoas, mas houve consequências funestas que até hoje nós pagamos o preço. E eu vou chegar lá. Então tá claro aqui que Davi transgrediu, que essa profecia não foi para se cumprir em Salomão e nem nenhum filho de Davi. A descendência de Davi, sim, porque Jesus, humanamente falando, né, ele nasceu da descendência de Judá, que era da descendência de Davi. Mas esse reino não era o reino da terra. Ele não estava falando do reino da terra e não estava falando do filho de Davi, filho biológico. Ele estava falando em Jesus Cristo, seu filho unigênito. E o reino eterno. Porque desde quando o Senhor pisou o pé nessa terra como homem, ele chegou e trouxe o reino de Deus. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Aleluia. Arrependei-vos, não foi isso que ele disse? Porque vos é chegado o reino de Deus. Eu aqui, ó, euzinho. Eu sou o reino na terra. E hoje ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, e reina e reinará para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Ô glória. Ô glória mesmo. Dá para dar um glória aí. Né? Então, vamos entender o que aconteceu. Né? Houve essa profecia, e quando a gente pula para ver como se findou isso aqui, olha outras transgressões de Davi. No livro de 1 Reis, capítulo 1, depois vocês podem ler a história toda, se vocês quiserem, eu não aconselho, mas se quiserem ler, leiam. Adonias era filho de Davi também, filho de Davi com uma mulher chamada Agite, ou Agite. Davi estava velho e doente, né? Tem até história que, olha só, velho, doente aí, ao invés de recomendar um chazinho, né? Uma canjinha, uns agasalhos, ele não conseguia se aquecer. Ó, coitado. Não havia cobertor de pelo de ovelha, de lã de ovelha que esquentasse Davi, mas tinha que arranjar uma mulher nova e bonita para aquecer Davi. Mas vocês já viram? É isso que está escrito lá, né? É isso que está escrito lá. Que foram procurar lá uma mocinha bonitinha. Não tem nada, mas é só para aquecer, né? Ah, conta a história, né? Me conta. Mas vamos lá, não é isso que interessa. Bom, esse rei e esse filho Adonias, deliberadamente, ele inventou lá, ele quis. Ele era ambicioso, né? Queria o reino, queria ser rei. Ele deliberadamente se autoproclamou rei, né? Ele teve o apoio de Zeruia e do general Zeruia e do sacerdote Abiatar. Juntou lá com esses dois, fizeram mais alguns asseclas lá, seguidores, e agora eu sou rei. Davi já estava velho, estava próximo da morte. Agora eu sou rei. Então Adonias se autoproclamou rei. Quando Batseba soube disso, ela ficou louca, ficou doida. Não pode, porque Davi, embora o primeiro filho que ela teve morreu, né? Dessa traição que eles cometeram, que gerou a morte de Urias, ela teve Salomão depois. E Davi, dizem, né? As línguas, as bocas de Matildes, que Davi era apaixonado por Batseba. Então, ele tinha prometido a Batseba que sim, que Salomão seria o herdeiro dele no reino, no trono. Olha, não podia ter feito isso. Porque era o filho de um pecado. Filho de um pecado. Não podia dar outra coisa como deu, né? Não podia dar outra coisa. Então, ela ficou doida, né? Então, o profeta Natan, lembra que eu falei que não era boa bisca? O profeta Natan foi que chegou para ela e disse: você está sabendo, Batseba, o que está acontecendo? Ela, não, o que é? Adonias se proclamou rei, sem o conhecimento do rei Davi. Ah, que absurdo. E meu filho Salomão, como é que fica? Ele falou, faz o seguinte. Então, olha como Satanás usou também do tal do Natan. E depois, profeta, cadê o gatinho?
Oh, né? Assim que o gatinho faz, tem que botar o gatinho. Então, ele chegou para ela e falou assim: vou fazer o seguinte, você lembra que Davi disse para você que ele daria o trono dele, o herdeiro do trono, quem sentaria no trono dele seria Salomão, seu filho? Lembra disso? Pois vamos fazer o seguinte, você vai lá em Davi, conta essa história de que Adonias se autoproclamou rei, né? E lembra ele dessa promessa que ele te fez. E quando você estiver terminando a conversa, eu entro e endosso tudo que você está falando, como se nós não tivéssemos combinado nada. Que coisa. Um profeta. Ai, meu Deus. Muito bem. Então, o que aconteceu? Assim ela fez. Foi lá, meu rei. Vocês vão ler lá a choradeira dela. Porque Adonias proclamou rei sem o seu consentimento. Claro que Davi ficou muito chateado. Apesar dele ser velho, estar velho, ele ainda era o rei, né? E Adonias não podia ter feito isso. Adonias não fez a coisa certa. Mas ele ficou chateado. E ela, mas você lembra, toda chorosa, que foi, você prometeu que Salomão ia ser o herdeiro do trono e tal, tal, tal. E eu quero que você cumpra essa promessa, tá? Isso está em 1 Reis, do 12 ao 14, capítulo 1. Aí entra Natan, é isso mesmo, meu rei. Foi, você fez essa promessa e a palavra de um rei tem que ser empenhada, tem que se cumprir, bebê. Aí Davi ficou logo com a cabeça quente, influenciado por essas duas cobras, e disse o quê? Ele chamou o sacerdote Zadok e Natan para que proclamassem a Salomão rei de Israel no monte Gion, e assim ungiram Salomão no monte Gion como rei de Israel. E aí teve festa e comemoração e tal, e tal, e tal, e tal. Olha a transgressão de Davi. A profecia que nós lemos dizia claramente que ele só poderia herdar o trono depois que Davi tivesse morrido. Salomão foi entronizado rei com Davi ainda vivo. Ai, irmã Maria, mas ele não atuou como rei enquanto Davi... Atuou? Quem disse que não atuou? Você estava lá? Você viu? Você acha que um homem com a natureza de Salomão e esperar o pai velho morrer para poder dar as ordens dele e começar a articular politicamente as coisas? Você estava lá? Não. Você vai acreditar em tudo que está escrito? Você não conhece judeu. Não acredite em tudo que sai da boca de um judeu, não. Principalmente os judeus de hoje, que não são mais os verdadeiros, são sionistas da maçonaria do inferno. Tá? Então vamos lá. Olha, aí pronto, Salomão virou rei. Beleza. Sabe o que Salomão mandou fazer? Ele mandou matar Adonias. Adonias, quando soube que Salomão tinha sido, por ordem do rei Davi, ungido rei no Monte Sião, no Monte Gion, o que aconteceu? Adonias ficou apavorado. Já vai me matar. Já conhecia a natureza do irmão, né? Por que ele ficou com medo? Porque ele já conhecia a natureza de Salomão. Você vai me matar. Correu, foi pro altar, né? Lá no tabernáculo, e ficou lá no altar. Aí mandaram dizer que ele estava lá e o que ia fazer com ele. Olha aí, Salomão já ditando as regras. Davi vivo. Aí Salomão disse, não, deixa ele em paz. Se ele não fizer nada demais, diga a ele que parta e vá em paz. Adonias foi embora. Só que depois de um tempo, Adonias foi lá para Batseba, ou melhor, para a mãe dele, e pediu que a mãe dele pedisse a Salomão. Não, foi para Batseba mesmo. Ele pediu a Batseba que pedisse a Salomão uma determinada mulher para ele. Aí Salomão disse, você está me pedindo fulana, esqueci o seu nome, para dar para Adonias? Daqui a pouco você vai pedir o reino para ele, para eu dar para ele. Sabe o que Salomão mandou fazer? Mandou Benaia, que era o general de Salomão, matar Adonias. Pronto, matou o próprio irmão. Que coisa linda. Salomão homicida. Opa! Tem coisa errada aí ou não tem? Quer dizer que Davi não podia construir o templo porque tinha as mãos de sangue, mas Salomão não tinha. Ele mandou matar o irmão. A que se saiba, Davi nunca mandou matar nenhum parente dele. Né? Davi era homem de guerra, que é pré-guerra, matava os inimigos, tudo bem, mas
Salomão mandou matar Adonias, irmão dele, por parte de pai. Que coração, que sabedoria, hein? Vamos lá. Eu anotei umas coisinhas aqui. Também ele mandou matar o general Joabe. Joabe foi o general que ficou do lado de Adonias, né? E o que é que Joabe fez? Joabe foi pro tabernáculo também, segurou na ponta do altar. E dizia a lei da Torá que quem estivesse segurando no altar não podia sofrer mortes e nem agressões. Salomão não quis saber, irmãos. Deu ordem a Joabe que matasse deu ordem a esse outro Benaia que matasse Joabe. O general dele, Benaia, matasse o general Joabe, que era general de Adonias. Já tinha matado Adonias, agora mata Joabe também. Então, isso tudo aí vocês vão ler na história dos reis de Israel, se vocês quiserem. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Aí vai. Aí começa as transgressões de Salomão. Aí ele vai construir o tal do templo. Ele vai construir o templo. E aí, um sacrifício... primeiro que o Deus que apareceu para Salomão, da própria boca de Salomão, está escrito que ele disse que o Deus que apareceu para ele, que deu a suposta sabedoria a ele, disse a ele que habitava em trevas. Uai, peraí. Como é que é, irmão? Está em 2 Crônicas, Segunda Reis, se eu não me engano. Procurem. Mas, como assim? Eu também quero saber. Como assim? O nosso Pai Celestial é luz, e nele não há treva alguma. Não é isso? Diz? Pois é. O Senhor Jesus, que é a expressa imagem do Pai, disse aos seus discípulos, quando arvorados pelo um pouquinho de poder que receberam para o Senhor fazer um teste, André e João, se eu não me engano, disseram a Jesus, falando em relação aos samaritanos que negaram a Jesus pousada, quer que façamos descer fogo do céu e consuma-os? Nós somos cara. Jesus olhou e disse, de qual espírito sois vós? De que espírito sois vós? O Filho do Homem não veio matar, veio salvar. Então não fecha, né? Não fecha, essa história está mal contada. E Salomão vai e diz que o Deus que apareceu para ele, disse a ele que habitava em trevas. Estranho, né? Não é muito estranho? Aí vai esse tal desse Salomão e constrói esse templo. Muito bem. Ele fez um sacrifício de mais de 1000 bois. Só que se vocês forem ler primeiro o discurso que ele faz ao povo. Aí Davi já tinha morrido. Todas as recomendações que Davi deu a ele não cumpriu nenhuma. Era um cara de coração ruim. Salomão era um cara de coração ruim. Não era um bom homem. Ele faz um discurso ao povo que tem um conteúdo político, bajulador, né? Na inauguração do templo. Templo de Salomão, não templo do Senhor. Ele poderia botar o nome do templo do Eu Sou. Ele poderia botar o nome do templo do Yahvé. Não, templo de Salomão. E quando ele faz depois uma oração ao Senhor, ele mesmo diz, mais de uma vez, dentro desse contexto, que ele sabe que o Senhor não habita ali, e não habitaria jamais ali, mas que o Senhor ouvisse, pelo menos desse atenção às orações e súplicas que fossem feitas ali naquele lugar. Muito interessante. Você está lá em 1 Crônicas, 2 Crônicas, está entre 1 Samuel e 2 Reis. Nesse espaço aí está toda essa história. Ele diz isso, não é interessante? Como é que ele sabia? Como ele sabia? Então, como Salomão sabia que Deus não habitaria ali? Essa é a pergunta.
Agora vem uma questão e uma prova também na palavra de um profeta que comprova, por A mais B, que esse templo, construído pelo filho de Davi, Salomão, não foi a pedido do nosso Pai Celestial, foi uma transgressão de Davi, e que não foi para o nosso Pai Celestial, foi para o Deus Baal, Belial, Lúcifer, Moloque, como vocês queiram chamar, né? Bafomete, Deus da maçonaria. Se vocês... Quem é o profeta que disse isso, irmã Maria? Ezequiel. Ezequiel capítulo 8. Onde o profeta é tomado, certo? Ele é levado pelo Espírito do Senhor a uma visão do templo, da porta que dá para o norte. E lá ele é mandado fazer um buraco. Ele vê claramente abominações realizadas pelos sacerdotes dentro do templo de Salomão. Abominações essas que no decorrer da descrição da leitura, chega-se à conclusão de que é um culto, um ritual maçônico, porque tem uma parte que fala que eles levam ao nariz o ramo da acácia. Isso é um ritual maçônico. Vocês não sabiam? Procurem instruir-se. Onde aconteceu isso? Dentro do templo de Salomão. Vocês sabiam, por exemplo, que existe uma cadeira dentro da maçonaria? Cadeira, um trono, eles chamam de trono, não cadeira, trono. Que somente o grão-mestre de mais alto nível pode sentar-se. E sabe como é que chamam essa cadeira, esse trono? Trono de Salomão. E é esse templo que vocês idolatram. É este templo que não importa se chama-se Batista, Assembleia, Iurde, Plenitude, não importa o nome, católica, não importa o nome, é um templo da maçonaria de Satanás. É esse lugar que vocês estão indo para prestar cultos a Deus. Que Deus? Não pode ser o nosso Pai, porque ele não habita lá. Atos 7:48. Atos 17, 24, 25. Hebreus 3, 6. 5 e 6. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Todos esses textos são claros, transparentes e cristalinos, afirmando que o Senhor, nosso Pai Celestial, Jesus Cristo, nosso Salvador, não habita em templos feitos por mãos de homens. Ponto. Mas vocês teimam. Vocês desobedecem. Vocês, templários fanáticos, enganados, vítimas ou cúmplices. Então, vocês se negam a crer que 95 ou mais por cento da quadrilha pastoral evangélica é da maçonaria. Tá? Sila Malafaia, maçom. R.R. Soares, maçom. Edir Macedo, maçom. Bispo Cláudio Duarte, maçom. Fanini, maçom. Samuel Ferreira, maçom. Marco Feliciano, maçom. E outros tantos e tantos e tantos e tantos. Caio Fábio, maçom. Tudo maçom. Ah, mas a maçonaria não é nada demais. É. A maioria dos maçons não sabe nem o que é maçonaria. São enganados também. São pessoas que são enganadas. Mas estão lá por quê? Vão buscar o quê na maçonaria? Deus? Iluminação? Não. Dinheiro. Fama e poder. É isso que a maçonaria oferece, porque é isso que Satanás tem para oferecer. Vocês esqueceram quando Satanás esteve com o Senhor Jesus no deserto? E que ele disse que tudo, ele abriu um espaço-tempo onde ele apresentou o Senhor Jesus, todos os reinos do mundo, toda a sua glória, todo o seu poder, e disse, ó, tudo isso aí é meu, porque a mim foi me dado, e eu dou a quem quiser. E te darei se você tão somente se prostrar e me adorar. E Jesus disse, vai-te, Satanás. Ei, glória, aleluia. Porque está escrito,
Somente ao teu Deus adorarás. Somente a Ele prestarás culto e reverência. Ao Deus, o Pai Celestial, Criador dos céus e da terra. Esse, sim. Esse Satanás é o mesmo que está dando dinheiro para vocês nas campanhas. Para uns, né? Pouquíssimos. Porque a maioria não recebe nada. É enganado, enganado, enganado. Enganado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo, pela sua própria ambição, né? Que está lá no seu coração. Guardadinho no seu coração. Aí o impostor vem e inflama aquilo. Não, porque Deus é próspero, você já viu, Deus não é miserável. Não, você tem que ter isso e aquilo outro. Não é verdade? Mas o que é necessário você ter, você não quer. Não está dando a menor pelota. E sabe o que é necessário? Atos capítulo 2, verso 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, desde que tenha recebido o Espírito. Sem ele, não. Você pode morrer invocando. Varões israelitas, isso Pedro falando, cheio do Espírito Santo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Tomando vós, o crucificastes e o mataste pelas mãos de injustos. Quer dizer que os fariseus eram o quê? Justos? Homens de Deus, puros, santos? Não, injustos, como esses impostores são injustíssimos. Mas está caindo tudo. Oh, glória! Está caindo tudo, está tudo sendo transparentemente revelado. E nós continuaremos até o fim, batendo na mesma tecla. Sai dela, povo meu, sai dela. Sai dela, povo meu, sai dela. O lago de fogo é para quem não obedeceu. Sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. Lago de fogo é para quem não obedeceu. Sai dela, povo meu, sai dela. Sai dela, povo meu, sai dela. Sai dela, povo meu, sai dela. Porque nunca foi dinheiro os 10%. E esse dízimo é avarento. Os cães gulosos estão de boca aberta, esperando por você que nunca desperta. Sai dela, povo meu, sai dela. Sai dela, povo meu. Sai dela. Saia da Babilônia, meu querido, minha querida. Saia dessa confusão que não é do nosso Pai. Saia da mentira, do templo, da idolatria, do voto, da campanha, da cobertura espiritual que não existe de um homem sobre sua vida, principalmente de um homem maligno. Saia. Até o fim, nós estaremos pregando a mesma palavra. A mesma palavra que o Senhor Jesus pregou, que os apóstolos pregaram, que nossos irmãos santos pregaram. Não vamos mudar uma vírgula.
A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, ô glória. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exaltou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Corrupção do corpo, apodrecimento do corpo morto. Jesus não passou por isso, oh, glória. Então, o mais importante vocês desprezam, que é o receber do Espírito Santo, que é a virtude e o poder de Deus, que é a sintetização da graça, desse favor que foi dado, concedido por amor pelo Pai Celestial, enviando o seu Filho unigênito, que Ele tanto ama, para morrer e ser o sacrifício definitivo, único e satisfatório, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. Essa é a mensagem de salvação. O resto é aprendizado. Para quem não conhece esse Jesus, essa mensagem de salvação é suficiente para ele começar a querer aprender o evangelho, porque não se evangeliza quem não conhece a Jesus. O evangelho é o aprender de como viver em Cristo da forma correta, guiada e dirigida pelo Espírito Santo. Isso só se faz àqueles que já receberam o verdadeiro Jesus. É por isso que vocês, idólatras, templários, né, fanáticos, religiosos, sistemáticos, não conseguem receber, porque vocês não ouvem o evangelho da verdade. Nunca, em tempo algum, em lugar algum, nem em tempo, nem em templo, que vocês possam frequentar ou ter frequentado, ouvir uma pregação rasgada assim. São mentirosos, são dissimulados, são heréticos, são cruéis, obstinados, adoradores de Mamon, irreconciliáveis. São esses homens e suas doutrinas mentirosas que vocês escutam. Por quê? Atende aos seus desejos, alimenta a sua concupiscência, massageia o seu ego doentio. Vocês precisam nascer de novo da água e do Espírito, para que possam ver no sentido de entender, ver com os olhos espirituais e entrar no reino de Deus. Caso contrário, esqueça. Você terá uma decepção hercúlea, monstruosa, mastodôntica, tiranossáurica, porque eu não acho nada para comparar de maior tamanho. Quando aquele dia chegar e você ficar, como? Eu ia na igreja, eu lia a Bíblia, eu orava, eu jejuava, eu expulsei demônio, eu profetizei em nome de Jesus. Sim, mas você não era conhecido dele. Como ele diz, Mateus 7, do 21 ao 23, leia lá. Você não era conhecido dele, ele não te conhece. Ele não te conhece, ele espiritualmente, você não fez. Não é que ele não lhe conhece, ele lhe conhece porque ele sabe todas as coisas, mas esse conhecer é de intimidade. Entre pai e filho, entre irmão mais velho e irmãos menores, e muitas vezes até, desculpe, as bombas dos imbecis, não posso fazer nada. Irmãos menores, muitas vezes até levados por erros, falhas e imaturidades, que ele ajuda, que ele intervém, que ele sabe. Mas ele não lhe conhece, ele não tem essa intimidade, porque você espiritualmente está morto. Você está morto. Entenda isso. Enquanto você estiver preso a doutrinas de homens, a fanatismo, a idolatria, seja ela qual for, a esse templismo,
ridículo, que não existe, acabou, Jesus acabou tudo isso, entenda de uma vez por todas. Jesus acabou com a lei, Jesus acabou com o templo, Jesus acabou com dízimos, Jesus acabou com sacrifícios, Jesus acabou com votos, Jesus acabou com usos e costumes humanos, Jesus acabou com o jugo pesado. Entendam. Se vocês querem realmente ir para o céu de glória. Mas caso contrário, é um direito de vocês continuarem, vão para o lago de fogo. Ai, que ameaça. Não, não é ameaça, está escrito. Não existe meio termo. É sim, sim, não, não. Passou disso, procede do maligno. Meus irmãos, eu vou terminando aqui, agradecendo demais vocês, a audiência de vocês, que Jesus abençoe a cada um de vocês, meus irmãos e irmãs, abundantemente. Não percam, hoje deve ter dose dupla, jornada dupla do irmão Samuel às 15 horas e às 20 horas. Lembrando que isso aqui está gravado, tá? Eu não sei se foi transmitido pelo Facebook, mas se foi transmitido pelo Facebook, um abraço aos Facebook, compartilhem o vídeo, compartilhem o link, o máximo que vocês puderem. Nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Tenham todos um excelente domingo, um excelente começo de semana para todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e até uma outra oportunidade, se assim o Senhor nos permitir. Me permitir, né? Amém.